Marcelo Rubens Paiva resumiu bem, não é? Uma comissão da memória não pode ser uma comissão do esquecimento. Perfeitamente. Inclusive, por quê? Por que precisa ser memória? Porque a maioria dos habitantes do Brasil de hoje não viveu a ditadura militar, não sabe como era horrível aquilo. E Bolsonaro, se apoiando no esquecimento, ele faz o quê? Ele diz que a ditadura era uma democracia, que era o melhor regime possível. Então, quando você pensa nisso, você fala, o que eu tenho como arma contra a ditadura? É a memória, é a única coisa que a gente tem. Então, assim, não pode essa comissão encerrar os seus trabalhos até que a última vítima desse regime odioso seja identificada e que as famílias possam ter paz, possam saber o que aconteceu com as pessoas que elas perderam de uma maneira brutal. Não é possível isso, gente. Bom, em nota, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos comentou apenas que a extinção da comissão será debatida na semana que vem. Agora, Patrícia, o que explica uma decisão dessa e quase no fim do governo? Bom, é uma coisa ideológica. Acho que eu estava até lembrando, quando era deputado, o presidente Bolsonaro tinha um quadrinho com uma piada no gabinete dele dizendo quem gosta de osso é cachorro. Uma coisa super desrespeitosa e que mostra bem o posicionamento dele, né? O Brasil é uma coisa, teve uma anistia, você não teve uma responsabilização, né, dos crimes cometidos, grande parte dos crimes cometidos na ditadura militar, e agora eles querem encerrar o trabalho da comissão antes que eles estejam concluídos. Você tem ainda muita gente desaparecida que as famílias não têm a menor ideia do que aconteceu, não foram localizados, ossadas que não foram identificadas. Isso, para uma parte dos militares, é tudo que eles querem ouvir. Eu quero encerrar esse assunto, vamos esquecer isso, vamos homenagear o Ustra. E, então, é um apelo muito forte para uma base extremista do bolsonarismo e dos militares que cultivam essa que o Marcos está falando, que é uma tentativa de reescrever a história, né? Você apaga as vítimas, esquece as vítimas e diz que a ditadura, na verdade, não foi uma ditadura. E é uma dívida, né? Uma dívida do Estado brasileiro para com esses familiares, professor. Sim, porque uma ditadura faz o quê? Ela coloca o Estado agindo politicamente a favor de uma facção, de uma parte da população. Então, estava falando o Marcelo Rubens Paiva, ele estava dizendo, essas pessoas que pedem intervenção militar, elas querem um regime no qual elas não vão poder fazer o que elas estão fazendo agora, que é se manifestar. Só que essas pessoas, elas acham o quê? Que elas são os bons brasileiros. E que com isso jamais acontecerá com elas, porque elas são boas pessoas. Cidadãos de bem, né? Cidadãos de bem. E o que a gente viu de monte na ditadura foi um monte de cidadãos de bem sendo torturados e assassinados. Como a gente vê um monte de cidadãos de bem sendo assassinados em chacinas praticadas pelo Estado até hoje. Por quê? Porque nós não tivemos uma transição em que realmente a gente olhou para o nosso passado e falou, isso não pode se repetir. Isso não pode acontecer de novo. E se você não tem esse tipo de fechamento, né, de você virar sobre si mesmo e conseguir elaborar esse processo, você continua repetindo. Né? Agora, além dos motivos que a Patrícia apontou aqui para essa decisão, nesse momento aqui do fim do governo Bolsonaro, há algum outro, professor, no sentido de tumultuar essa transição também? Sim, você tumultua a transição, você passa um recado para essas pessoas radicalizadas que querem o golpe militar, que você está com elas, você faz uma chicana com um governo de transição, tá certo? Porque é provocação, e é provocação do nível mais baixo, tá certo? Então, do mesmo jeito que o vice-presidente eleito falou que esses são todos uns garotos mimados que ficam fazendo isso, são mimados, mas ficam fazendo chicana, ficam atrapalhando ainda mais, porque não reconhecem a legitimidade do processo em que eles votaram. Sim. Votaram, o voto deles foi contado. Tá certo? Então, isso é um sinal também do tipo de oposição que vai ser feita ao governo Lula. Vai ser uma oposição desleal, vai ser uma oposição que não tem nenhum compromisso com a democracia. E a sociedade precisa estar pronta para poder separar e ter clareza. As pessoas que dizem, olha, eu não acho que o governo Lula é bom, mas nem por isso eu vou atacar esse governo de maneira desleal e antidemocrática.
porque foi eleito democraticamente, eu tenho que reconhecer. Entende? Nós precisamos separar essas duas coisas, que é o que a extrema-direita bolsonarista vai tentar fazer a partir do ano que vem.